Simbora, turma, simbora, vamos entrando. Muito boa noite para vocês que estão ao vivo aqui conosco, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Vamos embora, audiência maravilhosa, um grande abraço também para vocês que vão assistir diretamente, posteriormente, aqui no nosso canal do YouTube. Pessoal que está ao vivo agora, acompanhando pelo Instagram, pelo nosso Instagram. Maravilha, maravilha. E um grande abraço também para vocês que têm acompanhado ao vivo, gravado. Tem muita gente participando aí do nosso Minuto Geográfico diariamente. Bem na hora, pontualmente, tá? Vamos entrando, compartilhem com os amigos, compartilhem com o mundo. Lembrando a vocês que depois esse vídeo vai ser postado, esse vídeo fica arquivado, como todos os vídeos do nosso Minuto Geográfico, vocês vão poder assistir novamente, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Deixem seus comentários, mandem suas dúvidas. Inclusive, eu recebi vários directs no dia de hoje, a gente recebe durante todos os dias, e eu já vou trazer algumas respostas para vocês aqui, respondendo para o grande público, para que vocês realmente possam se atualizar. Que maravilha, maravilha. Vamos embora e a gente vai acompanhando. Eu pedi só uma coisa a vocês. Eu vou agora tirar os comentários para que a gente possa conversar um pouco sobre o processo, sobre o que aconteceu no dia de hoje. Vou atualizar vocês sobre as questões envolvendo Rússia e Ucrânia. Falar também sobre a visita, do presidente do Brasil ao presidente da Rússia, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, tirar algumas dúvidas em relação aos protocolos. Eu vou pedir mais uma vez, pessoal, por favor, que vocês se comportem, que vocês não briguem nos comentários, não arenguem, porque não há essa necessidade. Esse é um trabalho voluntário que eu faço aqui nas redes sociais, é um trabalho colaborativo e a ideia é realmente levar conhecimento. Tranquilo? Beleza, beleza? Então, primeira notícia é a seguinte. Hoje a gente sabe que a imprensa vinha noticiando, principalmente um pedaço significativo, pronto, eu vou desativar agora. Um pedaço significativo da imprensa britânica, da imprensa americana também, já vinha noticiando que hoje seria o dia D. Hoje seria o dia de que a Rússia invadiria a Ucrânia e que a grande guerra iria começar. Disseram inclusive o horário, tentaram cravar o horário também. Inclusive, um dos ministros da Rússia, ele foi bem irônico, o porta-voz também, dizendo o seguinte: olha, coloque um despertador, não perca o horário da invasão. E ele também disse assim: se eu soubesse, eu teria programado o meu período de férias. Então, a grande invasão não aconteceu. Mas ontem eu disse para vocês aqui no Minuto Geográfico que esse conflito, essa tensão envolvendo Rússia, Ucrânia e Ocidente, isso tudo está muito perto, muito longe do fim. É um conflito que se arrasta aí há um bom tempo, terminou intensificado aí pela questão da Crimeia em 2014, mas pensem, a Rússia tem mais de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia, com várias fronteiras com a Ucrânia, ali na Bielorrússia, ali pela região próxima à Moldávia, a questão também envolvendo a Crimeia. Então, não é algo que vá simplesmente terminar, porque a própria OTAN já disse que não vai fechar as portas para a Ucrânia e que a Ucrânia, no dado momento, poderá ser aceita na organização. Bem, quem está chegando hoje, assista as edições do Minuto Geográfico, as edições anteriores, para que você realmente possa se atualizar. Mas, enfim, hoje o presidente da Ucrânia, ele decretou uma espécie de feriado patriótico, em resposta aos relatos de que a Rússia iria realmente invadir a Ucrânia. Ele disse assim, ele estava até emocionado, o Zelensky, ele não é um político experiente, tá? Ele foi eleito por voto de protesto contra um dinossauro da política local, um grande empresário ucraniano, o Petro Poroshenko, e ele disse o seguinte: olha, ninguém pode amar nossa casa como nós. E só nós, juntos, podemos proteger nossa casa. Eu acompanhei as passeatas hoje da Ucrânia, eu passei o dia todo em sala de aula,
mas graças a Deus e graças à internet nós temos vários e vários correspondentes falando da capital e falando também da parte leste. O que eles me disseram é que foi muito apático. Os protestos, as passeatas de apoio à Ucrânia e contrárias à invasão russa, elas foram meio que apáticas e a população ela não se envolveu tanto. É como se a população ela parasse para se perguntar dentro da Ucrânia se devem continuar um sentimento de cansaço, todo esse bombardeio gerado pela mídia de que a invasão poderia acontecer e pode acontecer a qualquer momento, então as pessoas não estavam tão envolvidas nessas manifestações, tá certo? Hoje o chefe da OTAN, Organização para o Tratado do Atlântico Norte, ele disse que a Rússia ainda está montando tropas perto da Ucrânia. Então, essa história de que a Rússia recuou, que a Rússia retirou as suas tropas, ele disse que isso não era verdade, tá certo? Ele disse o seguinte, ó, o próprio secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, ele disse o seguinte, olha, o que existe é o que a Rússia diz e o que a Rússia faz, olha. Uma coisa é a Rússia falar, outra coisa é a Rússia fazer. Eu não vi nenhum recuo de forças. Nós estamos vendo ainda exército, soldados indo na direção das fronteiras. Então, não houve uma desmobilização, uma desescalada, não houve um recuo. O Reino Unido hoje anunciou que vai dobrar as suas tropas da OTAN na Estônia, vai dobrar sua força na Estônia. A gente sabe que a Estônia, Letônia e Lituânia são 3 repúblicas bálticas. A Estônia é uma zona fronteiriça estratégica, então ele disse, através do ministro, o secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, que eles iriam intensificar a presença militar. Então, pessoal, essa crise envolvendo Rússia e Ucrânia, ela não acabou. A questão é que a imprensa ela é sempre megalomaníaca, ela é sempre fígado, ela é muito emocionada, tá? Muito coração, muita intensidade. Na verdade, ela é muito emocionada. Então, no primeiro momento, era que a Ucrânia seria ocupada, seria invadida a qualquer momento. No segundo momento, a Rússia recuou. Foi a notícia de ontem. Mas não, as imagens de satélite mostram que há uma grande posição russa ainda em 4 pontos estratégicos da fronteira e ainda há uma mobilização maior do que a desmobilização, ok? Pessoal, um ponto que eu queria tocar com vocês aqui é o seguinte, vê bem, várias ex-repúblicas soviéticas, várias ex-repúblicas da URSS, exemplo, o Tajiquistão, o Quirguistão e o Uzbequistão, dependem de cidadãos, dependem de pessoas desses países que migraram para a Rússia, trabalham na Rússia e mandam um pedaço do seu salário. Deixa eu repetir para vocês. Imaginem vocês que milhares ou centenas de milhares ou milhões de trabalhadores saíram do Quirguistão, saíram do Tajiquistão e saíram do Uzbequistão e foram para a Rússia para trabalhar nos últimos anos. Alguns trabalham com entrega de comida, trabalham como motoristas, trabalham como empresários, construção civil e vários setores. Eles pegam um pedaço do salário deles e mandam para as famílias, para os familiares que ficaram nos países de origem. Essa remessa de dinheiro, mês a mês, é muito importante. Só que a moeda russa, o rublo russo, caiu mais de 8% perante o dólar. Além da moeda russa ter caído perante o dólar, você tem também a crise relacionada à pandemia e à inflação. Resultado, a remessa de dinheiro de salários das pessoas que trabalham na Rússia, mas mandam para suas famílias no Tajiquistão, no Uzbequistão, no Quirguistão, diminuiu. Essa remessa diminuiu bastante. E agora o temor é que se a Rússia de fato confirmar e ela invadir a Ucrânia, ela vai sofrer sanções. Os principais bancos da Rússia vão sofrer sanções e a pergunta é, será que esses bancos vão ter condições de honrar com os salários dos trabalhadores? Principalmente os trabalhadores o quê? Estrangeiros. Eu trouxe os dados aqui. Vê, 3 milhões de trabalhadores migrantes do Uzbequistão. 3 milhões de trabalhadores. 1,6 mil do Tajiquistão. 620 mil do Quirguistão entraram na Rússia.
entre janeiro e setembro do ano passado. Entre janeiro e setembro do ano passado. Pessoal, é muita gente. A Rússia precisa dessa mão de obra, principalmente a mão de obra braçal. E eles vão para a Rússia para trabalhar, para ganhar melhor. Só que a grande questão, eu reforço, é que a moeda russa desvalorizou muito perante o dólar. Houve a crise da pandemia, a inflação, está tudo muito caro. Então, o que é que o trabalhador diz? Poxa, todo mês eu mandava dinheiro para minha família, que está lá no Tajiquistão. Eu vim sozinho, eu pegava metade do meu salário e mandava para minha família. Só que agora eu não consigo mandar mais, porque o custo de vida, em função da inflação, dentro da Rússia está mais alto. Então ele não consegue mandar mais dinheiro como ele mandava, e essa é a preocupação. Para quem está achando isso aqui uma besteira, deixa eu dar o dado a vocês. 30% do PIB, 30% do PIB do Tajiquistão, do Produto Interno Bruto, vem da remessa de trabalhadores que moram na Rússia. 28% do PIB do Quirguistão vem de remessas de trabalhadores que estão na Rússia. E 12% do que vai para o Uzbequistão tem relação também. Isso são dados aí mais recentes do Banco Mundial. Então você tem uma parcela aí considerável. Há um certo exagero em alguns números aqui, obviamente. Há um apelo, mas o que se quer dizer é que essa remessa de dinheiro, ela diminuiu e pode diminuir ainda mais com a crise que a Rússia possa enfrentar com as sanções provenientes dos Estados Unidos, ok? Pessoal, falando agora sobre Bolsonaro na Rússia. Eu postei um Reels hoje cedo e muita gente na expectativa. Engraçado, as pessoas começaram a brigar já. Como é que foi a visita do presidente? Pessoal, eu vou passar aqui o parâmetro, eu acompanhei, li vários jornais, vários artigos de opinião e eu já falei sobre a visita dele anteriormente. Quem quiser saber a minha opinião, volta aí um vídeo, 2 vídeos, que eu falo bem detalhadamente, com muito fundamento, com todos os detalhes. Vejam bem, a visita de Bolsonaro, muita gente comemorou, principalmente os partidários, né, do presidente, que ele foi recebido por Vladimir Putin com aperto de mão e que não houve o distanciamento, diferente de Emmanuel Macron, presidente da França, e do Olaf Scholz, que é o chanceler da Alemanha. Deixa eu explicar. O mandatário da França e o mandatário da Alemanha não se aproximaram de Putin fisicamente porque não aceitaram fazer o exame de Covid que o governo russo colocou como protocolo. Vladimir Putin, ele é conhecido por não querer se contaminar, ninguém quer, obviamente, mas ele tem essa certa... ele tem todos os cuidados possíveis para não se contaminar, para não ficar doente. E aí, resultado, o presidente da França ele não quis fazer coleta de DNA, a coleta do exame, para que o governo da Rússia não tivesse acesso ao seu DNA. Tá? E o chanceler da Alemanha também não. Bolsonaro, ele possivelmente aceitou fazer todos os exames e teve esse encontro assim mais próximo. Teve alguma grande maravilha, pessoal? Não. Eu considerei um encontro frio, um encontro assim mediano. Bolsonaro disse, somos solidários à Rússia, mas ele não citou a Ucrânia. O Itamaraty tinha recomendado, até porque se o Brasil citasse a Ucrânia, se o Brasil entrar nessa bola dividida, seria um ato assim muito difícil. O Brasil tem parceria com a OTAN, o Brasil tem parceria com os Estados Unidos, com a China, então o Brasil tem que pregar essa questão da neutralidade no multilateralismo. Ele disse ainda assim, eu estou muito feliz com o convite, honrado, somos solidários à Rússia, queremos colaborar em defesa, petróleo, gás. Gente, teve todo aquele discurso protocolar, tá? Que, enfim, coisas que a gente já absolutamente conhece. Teve alguma coisa interessante para citar? Teve. Seguinte, o Brasil tem um pleito de fazer parte como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Esse pleito vem desde de longas datas. Em 2014 houve também, quando o governo era o governo do PT, anteriormente também. Enfim, o Brasil tem esse pleito de fazer parte como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E Vladimir Putin, ele já externou que tem esse apoio. Ele diz que, assim, pode apoiar essa demanda brasileira, coisa e tal. Então, Bolsonaro, ele agradeceu o apoio de Putin. Não é uma novidade, esse apoio vem desde 2014,
mas não houve absolutamente nada explícito e eu não acredito numa reforma agora do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É aquela composição do pós-segunda guerra ainda, os países vitoriosos, e o Brasil está lá como membro rotativo. Então não teve nada, certo, do outro mundo. Um dado interessante que é que o presidente Vladimir Putin, ele apresentou condolências sobre a tragédia. Vocês acompanharam, meu Deus do céu. Eu não tive coragem de postar os vídeos aqui no Instagram, porque tem gente sendo levada pela água, pessoas mortas. Eu não tive coragem, gente, de colocar os vídeos aqui, porque os vídeos são muito fortes. A situação de Petrópolis, tá? Assim, muita gente desaparecida, a perspectiva aí de centenas de mortos e uma tragédia sem precedentes. Então, Vladimir Putin, ele tocou no assunto, o que foi interessante também, porque Bolsonaro até então ainda não tinha tocado nesse assunto publicamente. Teve uma coisa boa. O Brasil vai começar a retomar as obras, o consórcio, as obras de Angra 3. Angra 3, usina nuclear de Angra 3. E aí a Rússia tem uma estatal nuclear. A Rússia tem uma estatal, uma empresa ligada ao governo nuclear, e essa empresa, ela quer ela quer competir para participar do consórcio de Angra 3. Então a Rússia gostaria de entrar nessa questão nuclear ali de Angra 3, tá bom? Mas não teve absolutamente assim nada do outro mundo, nenhuma grande novidade. Tem um monte de meme, né, circulando pela internet, alguns são bem engraçados, é bem verdade, falando, né? Pegaram a fala de Vladimir Putin, colocaram a legenda como se ele estivesse agradecendo e enaltecendo que o presidente do Brasil evitou a Terceira Guerra Mundial. Obviamente que eu tenho certeza que tem gente que acredita nisso, mas há de convir que isso aí é tudo, na verdade, uma brincadeira, né, das pessoas. E o brasileiro tem dois pontos. Ele precisa ser estudado, mas, como diria um aluno meu, ele também precisa estudar. Tá? Ele também precisa estudar abertamente. O Brasil tem, e assim repetindo, mas João, tu acha que foi ruim Bolsonaro ir? Veja, não é um momento bom para viajar para lá. Não só o Bolsonaro, ninguém. Questão de conflito. Mas vejam, se ele desiste de ir para lá, isso também o pessoal ia dizer, desistiu por pressão, levou pressão dos Estados Unidos, escolheu um lado. Então, se a viagem estava marcada, ele foi, deu tudo certo, foi uma viagem meramente protocolar, estabeleceu algumas parcerias, essa questão da usina nuclear, isso pode ser bom, tá certo? A demanda brasileira para entrar no Conselho de Segurança da ONU e a parceria em relação ao agronegócio. O Brasil vende soja, vende tradicionalmente, historicamente, a carne, e a gente compra o quê? Fertilizantes. Então, absolutamente nada do outro mundo. Tranquilo, turma? Beleza? Deixa eu ativar aqui os comentários, mas, por favor, não comecem a brigar absolutamente, mas é isso. Teve notícias agora, eu vou abrir para as perguntas já, mas deixa eu dar uma notícia para vocês aqui, muito forte. Cuba acaba de condenar mais 20 pessoas pelos protestos de 2021. Eu não sei se alguém lembra dos protestos em 2021, a população foi às ruas. O PIB de Cuba encolheu 11%. O PIB de Cuba encolheu 11% no contexto da pandemia. Cuba é muito dependente do turismo, tá? Um país belíssimo, um país assim sensacional, tá certo? E o PIB encolheu 11% em 2020. No ano passado, em julho, a população tomou as ruas. Foi o maior protesto da história recente de Cuba. Foi um protesto assim, sem precedentes da história recente. O povo gritava, abaixo a ditadura, liberdade. Na época, o presidente de Cuba, o Miguel Díaz-Canel, ele disse que esses protestos eles eram armados pelos Estados Unidos, que os americanos queriam dar um golpe em Cuba e coisa e tal. Na verdade, a população quer liberdade, a população quer crescimento, quer abertura econômica. Então, meus amigos, esse papo também de Guerra Fria, eu até acredito que algumas pessoas podem ter ido às ruas influenciadas pela propaganda americana. Eu acredito, você também deve acreditar. Mas, por favor, dizer que aqueles protestos em Cuba foram financiados pela CIA é você ter muito uma mentalidade de anos 60, anos 70. Absolutamente. E aí foram presos, né? Mais de 800 pessoas foram presas. Absolutamente 800 pessoas presas e, resultado,
Miguel Dias-Canel chegou a convocar o povo para fazer um contraponto contra aqueles protestos. Aí saiu o resultado agora, mais de 20 pessoas condenadas à prisão, inclusive pessoas que aqui no Brasil seriam menores de idade. Pois é, teve gente presa entre 16 e 17 anos. Em Cuba, a maioridade é 18 anos. Só que com 16 anos, o jovem ele já responde legalmente por crimes com penas que podem ser menores. Então, em Cuba, com 16 anos, o cara já pode responder absolutamente. Tranquilo? Fiquem falando aí, porque já eu vou ler os detalhes, tá certo? Tranquilo. Tem mais um ponto interessante que eu queria falar com vocês aqui. Rapaz, eu vi essa reportagem, eu não acreditei. Eu fui checar. Vê só, homens da Caxemira. Caxemira é uma zona disputada entre Índia, Paquistão e a China também. Tem uma área estratégica ali pela região do Himalaia. Homens da Caxemira passam 100 dias presos. Atenção. 100 dias presos porque torceram pela vitória do Paquistão. Uma pergunta. Vocês conhecem um esporte chamado cricket? Cricket? Alguém já jogou aqui? Alguém conhece o cricket? Pois é, tem uma Copa do Mundo. O cricket, ele é muito popular na Índia e no Paquistão. É um esporte muito popular. Aí teve uma partida de cricket da Copa do Mundo lá nos Emirados Árabes Unidos. Ou seja, num lugar meio que neutro. Lá nos Emirados Árabes, uma partida de cricket entre Paquistão e a Índia. O Paquistão venceu, certo? O Paquistão venceu. Esses caras comemoraram em grupos de WhatsApp. O Paquistão goleou a Índia. Os caras comemoraram em grupos de WhatsApp e eles foram presos. Olhem a acusação. Terrorismo cibernético, sedição, promoção de inimizade entre diferentes grupos e fazer declarações que possam causar alarme ao público. Imaginem vocês, eu estou na Caxemira, eu comemoro que o Paquistão goleou a Índia no cricket e eu sou preso por terrorismo cibernético e por promover inimizade. Ou seja, vocês que estão brigando aqui vão ser presos, tá? Porque vocês estão promovendo a inimizade. Que negócio sem noção, sem limite. As famílias muito pobres ficaram desesperadas, tá certo? Então, 3 estudantes da Caxemira presos porque comemoraram a partida de cricket porque o Paquistão ganhou da Índia. Ah, então vocês são contrários à Índia. Vocês não gostam da Índia, terroristas, coisa e tal, vão ser presos. Pois é algo assim absurdo, uma ideia sem precedentes, ok? Tranquilo. Saiu a notícia hoje que a França está diminuindo as tropas na região do Sahel, pode chamar de Sahel ou de Sahel africano, é aquela área abaixo do deserto de Saara. Aquela área tem um verdadeiro caos, vários golpes, né? A questão de Burkina, o Níger, o Nordeste ali da Nigéria, o Mali, vários golpes militares, várias mudanças no poder. E aí a França, Emmanuel Macron, disse que vai retirar as tropas francesas de alguns países. Só para vocês terem uma ideia aqui, só nesse ano, quase 15 milhões de pessoas precisando de ajuda humanitária em Burkina, no Mali, no Níger, e a tendência é essa situação piorar, é aumentar. Situação realmente complexa. Tá bom, gente? Vê bem, eu quero agora ver as perguntas de vocês. Deixa eu ver as perguntas que mandaram aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta bem interessante. Cadê? Falar sobre os BRICS. Que cerimônia foi aquela que Bolsonaro participou? Bolsonaro fez uma visita ao parlamento, né, russo. Ele fez uma visita também guiada à noite pelo prédio. Eu acompanhei aqui da internet, né, você deve ter acompanhado. Pelo prédio do governo. Ele passou um tempo isolado no hotel pela questão mesmo aí. Covid, assim, e as restrições, né, dadas pelo governo, e ele também passou, eu estava vendo aqui pela imprensa, tanto a imprensa russa repercutiu isso, como a imprensa brasileira também, eu acho que vocês chegaram a ver, que ele também chegou a visitar, eu acho que vocês chegaram a ver isso daqui, deixa eu abrir aqui a reportagem para vocês, ele chegou aqui a fazer um programa
visitando os locais que fazem homenagem a soldados comunistas, tá certo? Então, tem aqui na Folha, né? Bolsonaro iniciou um programa em Moscou, indo para um local que faz homenagem a soldados comunistas, tá certo? Aí a Folha deu aqui, o jornalista da Folha deu uma alfinetada, né? Como assim? Um local que tem soldados comunistas, aí tem uma fotografia, né? Guarda cerimonial levou coroa de flores ofertada por Bolsonaro logo atrás em direção ao túmulo do soldado desconhecido em Moscou. Praticamente todo chefe de Estado, tá, gente? Aí eu tenho que dizer para vocês que visita Moscou faz esse protocolo, faz esse tipo de visita, não é algo exclusivo dele não, tá bom? Deixa eu pensar aqui, coisa e tal, deixa eu ver a pergunta. Coloca os mapas, eu tô aqui tentando montar o OBS para colocar os mapas, sim. A gente vai voltar a colocar os mapas. Professor, tá feliz pelo real? Eu tô feliz pelo real. Vocês estão sabendo, né? O real, ele tá na mínima aí de alguns meses, né? O real chegou a bater 5,87, quase 6 reais. Hoje bateu 5,12, 5,13 e algumas casas de análise que nunca acertam, por sinal, nunca acertam, é incrível. Os caras não acertam o câmbio de jeito nenhum. Dizem que o dólar pode bater 4,50. Ah, por um lado termina sendo positivo também. O Brasil, na onda dos emergentes, segue bem, né? Segue positivo aí. E é isso. Não tem mais nenhuma pergunta. O povo só está mandando mensagem aqui com esculhambação sobre questão política. Eu não vou aqui ficar compartilhando isso, não. De forma alguma. Vou nada. Ok? É isso. Perfeito. Tem que manter civilidade, tem que manter o respeito. E é isso aí. Tranquilo? Quem foi que começou a seguir aqui há pouco tempo, hein, pessoal? Quem começou a seguir há pouco tempo aqui, me diz aí. Suíça diminuiu a restrição ao turismo, sim. Muitos países estão diminuindo as restrições. Isso é muito bom. Passaporte sanitário também está deixando de ser obrigatório em vários países. A máscara em locais abertos também. Se o Brasil seguir bem, passou o pico, a gente pode ter um mês de março maravilhoso, tá? Eu estou esperando um mês de março muito bom e abril, se Deus quiser, céu de brigadeiro aí, essa pandemia vai ficar para trás. Professor, existe uma real possibilidade de conflito bélico? Já há. Já tem conflito bélico entre Rússia e Ucrânia na fronteira. Mas uma terceira guerra mundial, olha, eu apostaria que não. Seria ruim para o mundo, seria ruim para todo mundo. Eu acho que estão esticando a corda até o último limite. Pode ter uma incursão militar na Ucrânia? Pode. Pode. Eu já falei sobre as hipóteses aqui. Eu falei 3 hipóteses. Vai ser uma das 3. Vai ser uma das 3. Eu não vou errar, não. Tá, 2 vídeos ali. Pode voltar. Uma das 3 que eu dei aqui. Sem dúvida. Dá para viajar para lá agora, para o leste europeu? Eu iria. Quer me levar? Se você quiser me levar, eu vou. Voltou. Voltou, travou, não foi, gente? Mas voltou? Me diz aí, turma. Voltou, tá tudo certo? É isso, beleza? Esse foi o Minuto Geográfico de hoje. Eu acho que travou. Quem ficou até o fim, dá um ok aí. Espero que tenham gostado. E é isso aí, beleza? Amanhã eu tô de volta, tá bom, turma? Fechado? Beijo grande para vocês, saúde e paz, maravilha, obrigado pelo carinho. Uma média de 900 pessoas todo dia à noite, tá sendo muito bom. E amanhã a gente volta, beleza? Ricardinho, um abraço, Tereza, um monte de aluno maravilhoso aqui. Gusta, um beijo para você e pra Zé, irmão. Grande beijo para vocês. Tô chegando em Brasília muito em breve, tá? Chegando em Brasília muito em breve. É isso aí, que bom que voltou. Que maravilha. Tá bom, turma? Beleza? Simbora. Tô pintando o cabelo, tô não, cara. É natural. Natural. Doutor Henrique, um abraço, meu irmão. Natural. Beleza, turma? Coisa boa. Pessoal que tá chegando agora, muito bom. Maravilha. Valeu? Grande abraço para vocês. Saúde.
Acho que amanhã eu consigo fazer o Minuto Geográfico também na quinta-feira. Beleza? Dá um joinha aí, manda os comentários, compartilha esse vídeo e é isso aí. Beleza? Valeu, turma. Beijo grande. Simbora. Fui.